Meu filho morreu há uma semana. Acabei de descobrir que alguém estava dormindo com o corpo. As últimas palavras que ouvi dele foram até logo, mãe. Nunca pensei que algo pudesse ser pior do que o dia em que perdi meu menino, William. Mas eu estava completamente enganada. Will tinha um amigo que morava na mesma rua, e eles eram inseparáveis. Bicicletas, beisebol, videogames. Esses meninos eram como irmãos. Naquela noite horrível, os dois saíram para brincar perto do antigo celeiro abandonado com um balanço improvisado que fascinava as crianças. Era uma atração para muitas crianças do bairro. Ninguém imaginava que seria letal, mas a corda se rompeu. Will caiu de maneira estranha, bateu a cabeça e não se levantou. Mesmo uma semana depois, eu não conseguia processar o que aconteceu todos os dias. Ainda parecia um pesadelo do qual eu queria desesperadamente acordar. Mas não conseguia. Meu garotinho se foi. Eu nunca imaginava que minha vida poderia desmoronar ainda mais. Até que recebi aquela ligação. Era 10 dias depois que ele morreu. O corpo já estava no necrotério, pronto para o funeral. Em alguns dias, pensei que ouvi meu telefone tocando e atendi para ser cumprimentada pela recepção do necrotério. Eu estava confusa sobre o motivo da ligação, talvez oferecendo aconselhamento ou apoio. Mas o funeral ainda estava a alguns dias de distância, então não esperava uma ligação. Foi quando eles deram a notícia horrível. O corpo tinha desaparecido. O chão parecia se abrir sob mim enquanto explicavam que meu doce menino, arrancado de mim uma vez, agora havia sido roubado de uma maneira que eu nem conseguia conceber. Uma raiva como nunca havia sentido antes percorreu meu corpo, feroz e ardente, ameaçando consumir tudo em seu caminho. Como ousaram? Como ousaram violar o descanso do meu filho? Como ousaram aumentar nossa dor? Mas, mesmo em meio à minha raiva, eu ainda não conseguia entender. Eles tinham câmeras por toda parte, que convenientemente perderam a conexão quando o corpo foi roubado. Algo não estava batendo, e a história deles não fazia sentido. Após fazer algumas pesquisas por conta própria sobre o necrotério, vi que não estava sozinha nisso. Se ao menos eu tivesse pesquisado antes. Mas havia vários casos de corpos desse mesmo necrotério sendo roubados. Eu não podia permitir que a pessoa responsável escapasse impune. Eu queria que ele sofresse mais do que apenas ir para a prisão. Eu queria fazê-lo sofrer pessoalmente. Então, entrei em contato com um velho amigo, um investigador particular chamado Sam, que parecia ter visto sua parcela dos escândalos mais sombrios do mundo. Nos próximos dias, ele começou a seguir o corretor sem ser visto. No entanto, desde o primeiro momento em que Sam começou a seguir o corretor, ficou claro que algo estava errado. O homem estava nervoso, verificando frequentemente o retrovisor como se esperasse ser seguido. Seus padrões erráticos se destacavam, mas eram apenas peculiaridades, não prova de sua culpa. Pelo menos, ainda não. Até a semana seguinte. Sam o viu indo em uma direção diferente. Era tarde da noite, e ele estava indo em direção às periferias da cidade. Ele fez várias curvas, voltando várias vezes, como se tentasse perder qualquer pessoa que o estivesse seguindo. Isso chamou a atenção de Sam. Ele manteve uma distância segura, seus instintos profissionais em alerta máximo. Eventualmente, o corredor chegou a um local isolado cheio de grandes contêineres industriais. Sam observou de longe enquanto ele abria um contêiner privado, colocava algo dentro e saía rapidamente. Naquela noite, Sam me ligou, sua voz impregnada da promessa sombria de uma descoberta. Investigamos os contêineres mais tarde naquela noite, mas o que encontramos foi muito pior do que qualquer coisa para a qual estávamos preparados. Não havia nada tão perturbador como estava. Eu realmente queria que houvesse algo lá, algo para provar que ele fez algo com o corpo. Ele devia saber que estávamos o seguindo, ou voltou e pegou o que colocou lá. Algo estava muito errado com toda essa situação. Então tomei uma decisão. Eu disse a Sam que na manhã seguinte iríamos invadir a casa dele e finalmente reunir provas suficientes para provar que este corretor horrível é um ser humano doente e sádico. E se não conseguíssemos encontrar nada, nós mesmos cuidaríamos do castigo. Se ao menos eu soubesse o que íamos encontrar a seguir. Então, na manhã seguinte, quando o corretor saiu de casa, nos movemos. Parecia surreal dirigir até a casa dele, sabendo que estávamos prestes a cruzar uma linha, invadimos a casa. Perturbadoramente comum, exceto pelo cheiro horrível. Eu não queria imaginar o que era aquele cheiro. Enquanto revirávamos suas coisas, Sam encontrou um compartimento escondido. Dentro havia uma nota, junto com um dispositivo de gravação e uma fita VHS. Meu coração afundou quando vi isso. Nem queria pensar no que estava na fita. Lacrimejando, abri a carta, horrorizada pelo que estava prestes a ler. Não sou louco, juro. Não sou demente. Mas acabei de receber minha nova máquina de costura hoje. Depois de ler a primeira linha, a raiva encheu minhas veias. Eu sabia o que estava por vir, mas me forcei a continuar lendo. Não sei o que é, mas realmente gosto de estar perto de corpos. As pessoas reclamam e reclamam até morrerem. Nunca ouvi um cadáver reclamar. O cadáver de hoje chegou hoje, e ele estava lindo. Estava chovendo lá fora quando trouxeram. Comecei a ficar animado no segundo em que o vi. Uma onda de repulsa me atingiu, tornando difícil continuar lendo. Estava chovendo no dia em que trouxe o corpo para o necrotério. Esse maníaco retorcido estava planejando levá-lo embora o tempo todo. Continuei lendo. Meus olhos embaçaram entre as lágrimas que agora escorriam pelo meu rosto. De frente, você não podia dizer que ele era perfeito, uma criatura linda. Mas não quero dizer isso dessa maneira. Não sou doente, eu juro. Quero dizer que ele deve ter sido bonito em vida porque certamente permaneceu assim na morte. Sua pele ainda estava rosada e macia. Parecia que estava dormindo. Descansei minha cabeça em seu estômago, minha bochecha encontrando o calor de seu corpo enquanto me inclinava, a textura suave de sua pele contra a minha. Foi então, em meio ao silêncio perturbador, que uma revelação surpreendente se abateu sobre mim. Senti seu peito subir e descer apenas um pouco e ouvi o murmúrio suave do sangue correndo em suas veias. Um distante e constante batimento cardíaco ecoando na fria e silenciosa sala de autópsia. Ele ainda estava agarrado à vida.
De alguma forma, ele tinha sobrevivido, mas estava inconsciente. Eu realmente reconsiderava meu plano neste ponto. Sabia que deveria contar a alguém, mas meus impulsos eram muito fortes. Eu tinha que levá-lo para casa. Eu simplesmente tinha que. Eu repetia para mim mesma que isso estava errado. Este era o filho bonito de alguém que merecia ser devolvido. Mas eu o queria como meu. Realmente não deveria estar escrevendo isso. Mas foi quando decidi levá-lo para casa comigo. O choque me atingiu como um rio gelado, cada realização arrepiante mais paralisante que a anterior. Meu precioso garoto. Meu filho. Ele estava vivo, escondido em algum lugar desta casa amaldiçoada pelo próprio homem encarregado de seu cuidado. As lágrimas vieram sem serem convidadas, escorrendo pelo meu rosto em rivuletos quentes e salgados. Mas continuei lendo. Eu precisava saber onde ele estava. Quando trouxe para casa, o coloquei na cama. Abaixo do corte. Na parte de trás de seu pescoço, aninhei um travesseiro de viagem feito à mão. Tirei fotos dele repetidamente enquanto ele parecia descansar lá. Tirei de todos os ângulos que pude, garantindo que sua ferida não fosse vista. Ele parecia tão confortável. Ele era simplesmente perfeito. Não conseguia mais ler. Amassei a carta em minha mão trêmula e soltei um soluço angustiante. Eu não consigo mais ler, Sam, consegui engasgar, minha voz mal acima de um sussurro. A cruel ironia de tudo era que meu William estava vivo e eu não sabia onde ele estava. Em algum lugar nesta casa amaldiçoada, sendo mantido cativo por um homem cuja mente era um terreno fértil para a maldade. Impulsionada pela necessidade urgente de encontrar meu filho, me ergui do chão, meu rosto marcado por lágrimas endurecido com determinação. Com Sam ao meu lado, começamos a busca desesperada, vasculhando cada quarto, nossos movimentos frenéticos agitando o silêncio perturbador da casa. A cada cômodo que entrávamos, a casa parecia ecoar nossa crescente desesperança, os pisos rangendo e as paredes silenciosas tocando uma cruel sinfonia de medo e antecipação. Tínhamos verificado praticamente cada centímetro do térreo quando um som suave e abafado de baixo nos parou em nossas trilhas. Um som fraco, mas distinto. Uma porta batendo.